Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre os pontos do robô, como que se gravam os pontos do robô, né? Agora que a gente já sabe que é possível fazer desenhos com o robô, a gente está fazendo essa parte 2, como fazer o robô desenhar, né? E basicamente, antes da gente mostrar o passo a passo aqui, que né, mais uma vez lembrando aí, eu estou utilizando um trabalho que na época era o aluno, né, Jonas Duarte Moleta fez pra gente no laboratório, hoje ele já é formado, né, em engenharia mecatrônica. Mas ele deixou aí esse legado, né, esse trabalho bacana aí pra gente, divulgar, né, e eu tive a permissão dele pra mostrar o trabalho aqui dele, né. É importante a gente entender que o robô tem alguns comandos, né, depois que a gente já marcou os pontos, né, o ponto P0, P1, P2, P3 e os outros, nós temos como, escrever comandos, cada um em uma linha, e aí o robô vai seguindo, né, essa sequência de instruções e vai realizando as tarefas, né. Então aqui, por exemplo, ó, esse primeiro ponto aqui, essa primeira instrução move P1, o robô faria o quê? Ó, pensando aqui na garra do robô, né? Ele vai fazer esse arco, né? O movimento arco. Esse movimento tipo arco, pessoal, é o mais comum. Assim, vamos pensar no nosso braço, né? Se o nosso braço fosse uma junta robótica, né? Uma junta rotativa, se a gente desenhar um arco, né? Com o braço, é o movimento mais natural, né? Então, isso faz com que o robô faça o movimento mais rápido e também consumindo menos energia, né? Então, sempre que possível, a gente utiliza esse movimento, esse comando chamado move, né? E esse movimento aí, alguns falam tipo portão, né? Ou arco, né? Então, veja que move P1, a garra sairia de uma posição inicial, ou seja, uma posição de descanso, né? A gente quase sempre chama de P-home isso, né? Posição homing do robô, e aí ele faz esse movimento da posição de descanso aqui para P1, né, que ele já conhece, já foi gravado esse ponto P1, né, na memória dele. Depois ele vai fazer o que, pessoal? Move P2 menos 50. O que significa esse menos 50? Significa que o robô vai chegar a 50 milímetros antes de chegar na posição realmente P2 e ele vai parar a 50 milímetros em relação ao Z da ferramenta, né? Então, se vamos supor que ele está nessa posição aqui, a ferramenta, ele vai parar 50 milímetros, né, em relação a Z antes de chegar nesse ponto P2, tá? Existe só o move? Não, na verdade existem outros, né, comandos. Às vezes é necessário a gente fazer uma linha reta, né? Imagina que a gente vai desenhar a bandeira do Brasil, por exemplo, são necessários ali alguns traços retos, né? Então, como que a gente faz esses traços? Através do comando MVS, né? Então, o MVS aqui, por exemplo, ele vai fazer esse movimento de linha reta até o ponto P1. Do ponto P1, ele, né, desculpa, na verdade ele vai parar 50 milímetros, né, novamente, em relação a Z da ferramenta, né? Ou seja, aqui é o ponto P1, 50 milímetros antes, em relação ao eixo Z da ferramenta, ele vai parar nesse ponto. Depois a gente faz um MVS P1, aí sim ele chega aqui para abraçar aqui, né, os dedos aqui para abraçar a peça, por exemplo, né? No caso, se fosse uma peça para pegar, mas aqui no caso como a gente está fazendo um desenho, aqui é para a ponta da caneta realmente chegar e encostar aqui nesse ponto P1, né? E o outro movimento seria o quê? Seria para ele retornar da posição P1, né? Aqui não precisa citar o P1 novamente porque ele já está memorizado, né? Então ele só retornaria esse passo 3 aqui entre parênteses, seria para fazer ele retornar 50 milímetros a partir do ponto P1. Existem outros, né, comandos, o MVR, se a gente pede para o robô chegar na posição P1 e dá esse comando para ele, MVR P1, P2, P3, o que, que ele vai fazer? Ele vai sair da posição P1, vai chegar na posição P3 passando pelo P2, tá? Então o próprio algoritmo do robô, ele sabe as coordenadas, né, de cada um dos pontos, e aí a gente falando que o ponto inicial é P1 e o ponto final P3 e que a trajetória que tem que passar pelo ponto P2, o próprio algoritmo dele dá um jeito de fazer esse arco passando por P2 e chegando em P3. E se fosse um comando MVC? Aí ele fecharia o ciclo, né? Ele fecharia que é o desenho, né? Aí ele sai de P1, passa em P2, passa em P3 e retorna em P1. Bom, pessoal, aqui nós estamos mostrando aqui então, né, o passo a passo para conseguir fazer o desenho, né? É necessário no começo escolher um software de vetorização da imagem, né, para a gente poder escolher os pontos ali e depois fazer o estudo de como vai ser de um ponto para o outro, né? Se vai ser uma linha reta, se vai ser uma linha curva, né?
Então, o primeiro é a definição dos pontos. A gente primeiro escolhe uma imagem e depois um software. O Inkscape foi escolhido porque é um software free, né? Só pelo menos até hoje, né? Que eu estou gravando aqui 17/2 de 2026, é um software que você consegue utilizar gratuitamente, né? Então, aqui veja que é claro, pessoal, que esse método, né, que foi feito, ele está muito atrelado ali à posição da folha 4, né? E a distância que essa folha 4 está do próprio robô, né? Mas, observando esse método, dá para adaptar, né? Para outras realidades. Aí, se você tem um robozinho aí, dá para você adaptar ele para outras realidades, né? Aqui ele está utilizando o software Cyrus, né? O Cyrus Studio. Daria para fazer também com o próprio TeachPaint, né? Para definir os pontos ali e escrever o programa. Mas aqui, como já tinha o Cyrus, né? O Cyrus, na verdade, pessoal, talvez o pessoal que já tenha trabalhado com robótica já utilizou o Cosimir, né? Então, o Cyrus é basicamente uma evolução do Cosimir. Então, aqui ele está mostrando aí os pontos, né? Na verdade, ele está utilizando um programa já feito e está copiando os pontos ali, o P-Home, por exemplo, que é a posição de descanso do robô, né? E ali ele vai começar a montar a programação. Então, no software de vetorização, no caso o Inkscape, é possível clicar em cada um dos pontos, né? E clicando nos pontos ali, ele mostra quais são as coordenadas desse ponto. Então, esses pontos vão ser passados ali para o programa do computador. Veja ali que já foi definido né, o P1, está definindo agora o P2. Aqui são os pontos, né? O mapa dos pontos aí da imagem vetorizada. Isso depende de cada figura, né? Mas o próprio software de vetorização já dá uma ideia do número de pontos ali. A gente pode ver essa densidade dos pontos, né? Quantos pontos... se for uma curva, assim, talvez a gente tenha que ter mais pontos, né? Mas, em geral, a gente tenta pegar o mínimo de pontos que consiga caracterizar aquela imagem, né? E aí foram escolhidos os pontos ali, estão sendo escritos, né? As coordenadas aí de cada um dos pontos. Vejo que ele já começou agora a escrever os comandos, né? O move, né? Que é o MVS, que é a linha reta, né? O move, que é aquele comando que a gente viu de fazer tipo um arco, né? O Cyrus é bacana porque ele dá uma ideia, né? Da trajetória. Ele consegue mostrar, diferente do TeachPaint, né? Ele consegue mostrar a trajetória ali do que o robô vai desenhar ali, né? Então essa é uma vantagem aí de se utilizar os softwares como o Cyrus. Está definindo ali mais alguns pontos, né? E aí, a partir do mapa que foi feito, das coordenadas né, de cada ponto, a gente consegue definir ali
Por exemplo, entre o P5 e o P6 a gente sabe que vai ser uma linha reta, né? Entre o P6 e o P7 vai ser uma linha reta, então tudo comando MVS, né? Entre o P7 e o P8, entre o P8 e o P5, né? Também entre o P1, P2, P3, P4 e P1, né? A gente vai também fechar o retângulo ali, são todos comandos para se desenhar linha reta. Agora, a parte que vai ter a curva ali, né? P14, P9, P16, depois o P10, P11 e P13, né? Nós vamos utilizar os arcos ali. Agora está fazendo uma simulação ali, tá vendo como que está ficando o desenho. Nós já temos o retângulo exterior, já temos o losango interno, né? Agora ele vai passar para a parte dos arcos ali. Está definindo mais alguns pontos, que são exatamente os pontos do miolo ali, né? Olhando o desenho da bandeira. Ele já fez ali o P9, o P10 está fazendo o P11. Vejo que agora já está utilizando, né, os comandos de para fazer o arco ali. Ó, fez o retângulo externo, está fazendo o losango. E agora já ele fez, na verdade, o círculo, né? E agora faltam as faixas, né? Faltam os arcos, olha. Esse override ali, o OVRD, é para diminuir a velocidade do robô, né? É uma porcentagem, né? Então, quando tem override 5, ele faz 5%, né? Do valor. Mas depois, né, que o programa foi debugado, a gente pode trabalhar com velocidades maiores, né? Tá fazendo ali agora os pontos, né? Tá fazendo, vai pensar no arco agora, né? Esse P3, P12, P10, P14, P15, P16 ali, né? Primeiro ele define os pontos. Tá escrevendo agora as coordenadas, né, do P13 ali. E agora ele fez um MVR, né? Que é realmente aquele traçado, né? Para fazer aquele arco com os 3 pontos ali que vão definir o arco. Ó, então já tem o retângulo, já tem o losango, já tem o círculo interno. Faltam os 3 últimos ali, né? O P14, P15 e P16.
Aí ele coloca esse menos 100 pra quê, pessoal? Porque a hora que acabar de fazer, imagina assim, a caneta tá desenhando no papel, né? E aí esse menos 100 é pra ela tirar a caneta do papel, né? Pra ele levantar o braço ali em relação a Z, né? Em relação ao Z da ferramenta, né? Ao eixo Z da ferramenta, e aí ele tira a caneta ali do papel. Bacana, pessoal. Então, isso é que eu queria mostrar hoje. Obrigado. Se puder, se inscreva no nosso canal aí, né? Para motivar a gente a fazer mais vídeos aí relativos aí à automação e à robótica.